Dia das Crianças, no ano de 1923, o terceiro Congresso da Criança foi realizado no Brasil, no Rio de Janeiro, porque naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E um deputado federal chamado Galdino, empolgado com a movimentação que se deu, resolveu lançar um projeto de lei que estabelecia o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças. Passou. No entanto, não pegou. Ninguém de fato celebrava o Dia das Crianças. Até que uma empresa, uma fábrica de brinquedos, alguns vão lembrar, chamada Estrela, no ano de 1955, eu sei que nessa época você não estava lá, fica tranquilo. 1955 resolveu lançar uma campanha de marketing. E a campanha dizia o seguinte: Semana do Bebê Robusto. Olha como as coisas mudam, né? Que campanha hoje pegaria com essa chamada? Campanha do Bebê Robusto. Isso porque o padrão de beleza na época era ser um pouquinho mais rechonchudo. E eles produziam um bebezinho de plástico que era bem assim, bem redondinho, bem robusto, e eles queriam vender e lançaram essa campanha. Eu olhando algumas fotos no Google, porque eu também não sou da época, o bebê sinceramente lembra um pouco o Chuck, o boneco assassino. Mas o gosto muda das pessoas, não é? E aí outras empresas se juntaram à Estrela e começaram a campanha. Uma delas foi Johnson & Johnson, que começou a explorar o que eles chamavam de higiene e beleza do bebê e criaram uma outra campanha chamada o Bebê Johnson. Lembram disso? Talco, essas coisas todas. E de lá para cá, é claro, virou um fenômeno e ao longo dos anos os pais desejam presentear, oferecer alguma coisa, verem seus filhos felizes e contentes no Dia das Crianças. Mas é curioso observar como as coisas mudam. Na década de 30, as bonecas eram de pano, depois se tornaram bonecas de cerâmica, depois de plástico, depois de vinil. O gosto das crianças mudou. Hoje as crianças querem ganhar smartphones, tablets, videogames, aplicativos especiais, etc, etc, etc. O que não mudou? Penso eu que o que não mudou é o desejo da maioria dos pais de verem seus filhos realizados, de verem os seus filhos felizes, de suprirem a necessidade dos seus filhos. Quantos aqui são pais? Deixa eu me ver. Exato, esse é o nosso desejo. E aqueles que não são, um dia vocês serão, e vocês vão ver que o que eu estou dizendo é a mais absoluta verdade. Minha mãe está aqui hoje, e a minha mãe, quando me vê, ela até hoje, ela segura a minha bochecha, ela fala: filho, nossa, está meio magro, vou falar com a Julie, não está cuidando de você? Eu falo: mãe, pega leve, aqui eu sou pastor. Para mãe, para pai, os filhos continuam sendo crianças o resto da vida. Uma necessidade não mudou, uma necessidade profunda que todos os nossos filhos têm, aliás, todas as pessoas têm. É dessa necessidade que eu quero falar nessa manhã brevemente, e a história que nós vamos compartilhar trata sobre isso. Se nós queremos bem os nossos filhos, é melhor aprendermos algumas lições que se encontram nessa história. Aliás, uma lição, porque eu vou fracionar nosso estudo em algumas semanas. Hoje eu vou te dar a primeira lição. Abra, por favor, no Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24 e depois vamos dar um salto do versículo 35 ao 43. Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 24 e depois do 35 ao 43. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou:
a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos saltar no versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda importunas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Então, ele, porém, mandando sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o fizessem saber, e mandou que dessem de comer à menina. Essa história é repetida pelos 3 evangelistas, nós chamamos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 contam essa história. A única exceção nos evangelhos é o evangelista João, que não repete esse episódio. O episódio descreve uma situação espetacular. Como nós sabemos, Jesus vem desde o início do evangelho firmando a sua capacidade de fazer coisas extraordinárias, incomparáveis com qualquer outra pessoa, mas também afirmando a sua compaixão. Não apenas capacidade, poder e glória, mas também compaixão, sensibilidade, acesso, abraço, carinho, por que não cafuné? Jesus se aproxima das pessoas, ele tem interesse nessas pessoas. No contexto dessa história, no contexto imediato, nós vemos no capítulo 4 que Jesus acalmara com o poder de suas palavras uma tempestade. E em Gadara, ele libertara um homem que estava possuído por uma legião inteira de demônios. Milhares e milhares e milhares de demônios. Jesus libertou esse homem. Agora, quando Jesus retorna e desembarca em Cafarnaum, nós nos deparamos com uma multidão. E quando você assiste um filme, parece que falta figurante, porque os grupos são muito pequenos e modestos. Veja, Jesus era seguido por milhares e milhares de pessoas. Ele vivia ali acotovelado e espremido por elas, era muita gente. E quando Jesus chega às margens de Cafarnaum, um homem vem ao seu encontro. O nome desse homem é Jairo. O título desse homem é o principal da sinagoga. O texto, de maneira muito dramática, descreve que Jairo vem e se lança aos pés de Jesus. Quando nós lemos na nossa tradução em português, a linguagem se abranda um pouco, parece que ele apenas se prostra, mas o verbo é presente, indicativo, ativo. Ele vem em direção a Jesus, ele encontra um caminho no meio da multidão e ele se joga aos pés de Jesus. É um pai desesperado. Porque se fosse hoje, ele já chamou o resgate para tratar da filha dele, ele chamou os médicos e o diagnóstico é terrível. Todos os evangelistas concordam. Lucas diz que ela estava à beira da morte. Em Mateus nós apanhamos apenas a última parte da história e diz: a minha filha já morreu. É a segunda parte da história. Era um momento desesperador. Qualquer pai ou mãe aqui nessa manhã consegue ter empatia por esse homem chamado Jairo. Mas ele é o líder da sinagoga. E nesse momento o establishment religioso não suporta Jesus, não deseja Jesus. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3.
Aliás, você pode abrir ou ligar a sua Bíblia aí no celular, no tablet, como você preferir. Capítulo 3, versículo 6. Diz assim o texto: retirando-se os fariseus, note que o capítulo 3 é a descrição de algo que acontece numa sinagoga. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, isso é, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Notou isso? Que coisa, hein? Jesus vai numa sinagoga, importante lembrar, a sinagoga é um fenômeno que surge depois de 586 a.C., por ocasião do cativeiro babilônico. Eles não têm o templo, eles precisam criar um ambiente para estudarem a Bíblia, oferecer sacrifícios espirituais, estabelecem a sinagoga. Literalmente a palavra sinagoga significa assembleia, ajuntamento, e ao longo dos anos, até o dia de Jesus, é o que eles faziam. Mas a sinagoga, num certo momento da história, ali onde nós vemos, passa a funcionar apenas com interesses econômicos. Não existia mais legitimidade espiritual na maioria dos casos. E quando Jesus está presente nessa sinagoga que acabamos de ver, ele está atrapalhando os negócios desses homens. E veja que absurdo que os líderes religiosos decidem criar um plano para matar Jesus. Quando você lê no jornal que um pastor mandou matar alguém, não é nada novo. Esse tipo de comportamento é antigo, de gente que serve somente a si mesmo e hipocritamente se vestem de religiosos. Não é nada novo. 2000 anos, aí está a mesma história. Herodianos eram aqueles que sequer acreditavam que o Messias viria. Sabe por que se chama de herodianos? Por causa da família de Herodes. Então eles diziam, porque politicamente isso acomodava melhor, que o messianismo se cumpria na família de Herodes. E assim ficavam bem com os romanos e com os políticos daquela época. Cafajestes, todos eles. Jairo é o principal da sinagoga. A função dele é um cargo eletivo. Ele era eleito, fazia campanha, dava santinho, na época podia. Ele fazia uma movimentação inteira para ter aquela função, poder, posição, prestígio. E ele tem essas três coisas. Ele acredita, como a maioria de nós acredita, que conquistando determinada posição na vida, prestígio e poder, nós vamos poder suprir para a nossa família, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. É isso que ele acredita. E ele foi atrás com a sua ambição, com o seu sonho, e atingiu, e chegou na época no máximo que um homem leigo poderia chegar. Ele é o Hassan, ele é o principal da sinagoga, ele é aquele que dá toda a gestão. Ele não é um rabino, mas ele é o CEO da sinagoga. É ele que administra, é ele que faz a sinagoga acontecer. Tudo passa na mão dele. Ele é um homem importante, tem posição, ele tem poder, ele tem prestígio. Mas agora, tudo que ele tem não é suficiente para socorrer a sua filha. E a única pessoa, a única esperança que ele tem é Jesus Cristo. Mas ao alinhar-se com Jesus Cristo, ele estaria rompendo com todo o establishment religioso dos seus dias. Eu não sei o que você faria, eu presumo que você faria isso, que pelos seus filhos você abriria mão de qualquer coisa, de qualquer posição. Espero que essa seja a resposta correta a seu respeito também. Que você romperia com tudo, com qualquer coisa, pelo bem dos seus filhos. Jairo vem correndo em direção àquela multidão. Ele abre um caminho. A canção dizia: eu me lanço aos teus braços. Ele não se vê nem com a dignidade de se lançar aos braços de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus.
clamando. É interessante Mateus capítulo 9, peço a gentileza de você abrir em Mateus capítulo 9, versículo 18. Você vai perceber uma variante em como Mateus descreve o mesmo episódio. Mateus 9, 18. Se você encontrou, diga amém. Agora, aqui algumas traduções vão colocar que Jairo o adorou. Quantos tem uma tradução que diz Jairo o adorou? Outros devem ter Jairo se prostrou. Deixa eu ver, alguém tem? Jairo se prostrou. O que acontece é que Marcos usa um vocábulo grego para descrever o que aconteceu ali. Mateus utiliza outro vocábulo grego. A palavra que Mateus escolheu utilizar é proskineus. E o verbo proskineus tanto pode significar ajoelhar quanto adorar. Ele é um homem que agora, considerando todas as evidências de quem é Jesus, vê em Jesus alguém que é além de um homem. Ele vê em Jesus alguém que é além de um sábio, de um mestre, de um rabino. Há algo em Jesus que é mais do que tudo isso. Jesus é mais que um anjo. E ele se joga aos pés de Jesus, Marcos, e ele adora Jesus, conforme descreve Mateus. Agora veja, a Bíblia é muito sincera. No livro de Atos, você não precisa ler, mas anote para você ver mais tarde, livro de Atos, no capítulo 10, nós temos uma situação semelhante. O centurião Cornélio, quer dizer, um homem responsável por uma centena de soldados romanos, recebe a visita de Pedro, que vai lhe pregar o evangelho. E quando Pedro chega, o que Cornélio faz? Lá em Atos 10 nós lemos que Cornélio se joga aos pés de Pedro, o apóstolo, para adorá-lo. E o que faz Pedro? Pedro coloca em pé e diz assim: não faça isso, não me adore, eu sou um homem como você. Em Apocalipse capítulo 19, o apóstolo João tem uma visão extraordinária de um anjo. E quando ele vê essa criatura tão espetacular, um anjo, ele se prostra para adorar o anjo. O que faz o anjo lá em Apocalipse 19? Ele levanta João e diz: não faça isso, eu sou um conservo teu, adora a Deus. Ouça bem isso. Aí temos Jairo, que corre em direção a Jesus, se joga aos pés de Jesus, adora a Jesus e é repreendido por Jesus ao fazer isso. Jesus repreende Jairo quando Jairo o adora. Jesus diz: levanta, eu sou um homem como você, apenas um rabino sofisticado. Não. Jesus recebe aquela adoração. C.S. Lewis, escritor britânico, disse que num momento como esse, só temos duas alternativas. Ou reconhecemos que Jesus é quem Ele diz ser, Deus em carne, ou Ele é o maior embuste da história e o pior de todos os demônios, enganando alguém que lhe ofereceu adoração. E cada um de nós deve fazer essa escolha nessa manhã. Para mim, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Deus em carne, aquele que veio transformar a história dos homens. O texto continua. E o texto nos mostra que Jairo, nesse momento, ao comprometer tudo aquilo, ele reconheceu qual era a prioridade da sua vida e qual era a prioridade para a sua família. Deixa eu me perguntar, qual é a sua prioridade na sua vida? Essa vida não é um ensaio, essa é a sua vida. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade para os seus filhos? Veja, nós nos empenhamos muito para que os nossos filhos tenham boa educação, boas roupas, boa comida, e está tudo certo, nada errado nisso. Mas nós cometemos um grave erro quando esquecemos que a grande prioridade que nos cabe oferecer aos nossos filhos e às futuras gerações é a fé em Jesus Cristo. Porque quando tudo mais falhar,
quando a carreira não for suficiente, quando o dinheiro não for suficiente, quando a saúde não for suficiente, Jesus será sempre suficiente. E nenhum de nós pode garantir que carreira, dinheiro, bens ou saúde permanecerá sempre assim. Quando qualquer um desses itens nos faltar, Jesus será suficiente. O que faz Jairo? Abra em Lucas, por favor, capítulo 8, versículo 41. Eu já estou chegando ao final, porque eu agradeço a paciência de vocês, estou meio gripado hoje. Lucas capítulo 8, versículo 41. Veja como Lucas descreve esse episódio. Ele diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse aonde? Lá em casa. A grande prioridade não é poder, posição ou prestígio. A prioridade é prostrar-se diante do Filho de Deus e a partir dali permitir que todas as outras coisas possam trazer as ramificações virtuosas que somente Deus pode fazer. E o que faz Jairo? Jairo entendeu que não adiantava só levar a família dele na sinagoga. Se você entender sinagoga, você vai ver que as igrejas têm um modelo muito parecido com a sinagoga. Não é só levar a filha dele, a mulher de Jairo e a única filha, agora com 12 anos, que ele chama de minha filhinha, cresceram na sinagoga, eles frequentam a sinagoga a vida inteira. A sinagoga não é suficiente para transformar a vida deles. Nós achamos algumas vezes, não, por ir à igreja, eu sou totalmente favorável à igreja, claro, mas a questão não é apenas ir à igreja, é levar Cristo para casa. Cristo tem que estar lá em casa. E um dos problemas que nós vemos é que a gente vai em igreja, a gente fala de igreja, a gente canta em igreja, mas não se leva o Cristo para casa. O Jairo entendeu e ele disse, clamando e suplicando: Jesus, venha até a minha casa, venha para minha casa, vem fazer parte da minha família. Um tempo atrás a Julie fez uma viagem, eu fui surpreendido com uma ligação de um amigo nosso que estava em São Paulo, e ele me pediu se poderia ficar hospedado em casa. Agora eu estava sozinho, só com as crianças lá. Aliás, nem as crianças não estavam, eu estava totalmente sozinho. E se você puder imaginar um homem sozinho, sem a mulher, sem os filhos em casa, parecia que tinha acontecido um hecatombe naquele lugar. Quando ele me perguntou se podia ficar hospedado em casa, eu falei, puxa, eu vou ter que arrumar algumas coisas aqui. Mas olha, eu me empenhei. Eu pensei, o que faria a Julie no meu lugar? Eu dei um trato, a gente tinha um galão de água, eu comprei um, como é que chama aquilo? Um suporte com passarinhos e florzinhas embaixo. Eu coloquei uma redinha bonita por cima. E recebi esse colega, ele ficou muito feliz, depois foi embora. E a Julie voltou de viagem, ela olhou e falou, nossa, o que aconteceu aqui? Eu preciso viajar mais vezes? Eu contei para ela que estava vindo o colega, e eu não, tive que arrumar o espaço. Guardadas as proporções, se Jesus fosse na sua casa hoje, não você vir à igreja, porque aqui a gente ajusta a linguagem, aqui a gente ajusta o jeito de ser. Lá na tua casa, sentar com você, falando, então, e aí, vamos ver um Netflix? Era esse mesmo que você escolheria? Jesus, vamos assistir esse. Melhor mudar? Se Jesus estivesse na sua casa, com você, como você falaria com a sua mulher, com seus filhos? Porque a história de Jairo mostra que se nós queremos dar o que os nossos filhos mais precisam, nós precisamos levar Jesus para casa. Isso é muito mais do que trazer a nossa família para uma igreja. Eu quero levar Jesus para minha casa. E você? Encerrando aqui com uma história interessante, um casal americano comprou numa garage sale, nessas vendas de garagem americanas, uma tigela. Era uma tigela chinesa, bonita, mas eles não podiam imaginar do que se tratava. Eles pagaram $3
uns R$12 mais ou menos, e levaram para casa e colocaram em cima da lareira embaixo, a tigela em cima. Receberam a visita de um casal de amigos que eram estudiosos de relíquias antigas e descobriram que aquela peça que eles compraram em 2007 pertencia a uma linhagem da dinastia do norte da China e que provavelmente tinha milhares de anos. Levaram para avaliar e aquela tigela foi avaliada em $200 mil. $200 mil. Eles botaram, claro, no leilão. E aí o leilão conseguiu vender por $2 milhões. A pergunta é a seguinte: por que alguém venderia algo que vale $2 milhões por uma pichincha que o outro comprou por $3? Porque se um pagou 3, por quanto vendeu o primeiro? 1 centavos? Porque nós muitas vezes temos a dificuldade de avaliar o que de fato tem valor na vida. O Jairo entendeu, por exemplo, que a família não vinha antes do ministério dele. A família era o ministério dele. E se ele perdesse aquilo, ele tinha perdido tudo. Nenhum poder, nenhum status, nenhuma posição valeria a pena. E que mais importante do que a sua posição religiosa era o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento só era possível por meio de Jesus, o Salvador dos homens. Vamos levar Jesus para o nosso lar. É disso que precisamos. É isso que os nossos filhos precisam. Vamos ficar em pé, vamos orar.